A Justiça Federal decretou sigilo absoluto nas investigações sobre o acidente que acabou matando o ministro Teori Zavascki. Essa decretação de sigilo vem um dia depois de ter sido anunciado em Brasília que o auditor do Tribunal de Contas da União morreu afogado no Lago Paranoá. Qual que é o detalhe do auditor do Tribunal de Contas da União? Ele que havia proposto a rejeição das contas da Dilma Rousseff, que acabou causando o impeachment da presidente Dilma. O Brasil inteiro sabe que quem matou o Toninho, prefeito de Campinas, do PT, foi o PT. O Brasil sabe que quem matou Celso Daniel, prefeito de Santo André, do PT, foi o PT. O Brasil sabe que as 13 testemunhas de acusação do assassinato de Celso Daniel morreram. Então fica a teoria da conspiração no ar. E fica a palavra do filho do ministro. Tomara que meu pai tenha morrido realmente de acidente. E seria bom para o Brasil que fosse realmente um acidente. Aliás, melhor seria se não tivesse acontecido o acidente. Mas já que aconteceu, seria ótimo se não fosse resultado de uma conspiração, de uma atitude, de uma organização criminosa. Circula na internet comentário de que esse hotel onde estava o ministro, esse hotel abrigava os próceres do PT, do Petrolão e do Mensalão. A diária desse hotel é de R$2.000 e esse hotel sempre teve especialidade em abrigar essas pessoas. Evidente que não dá para imaginar que o dono do hotel teria participado da conspiração. Isso tudo vai para a internet. Vai na rede mundial de computadores. Mas é evidente que não dá para imaginar que o dono do hotel teria participado disso, porque ele também morreu. O piloto morreu. E ao que se sabe, nenhum deles tinha vocação de suicida. Então não dá para imaginar isso, e é nesse ponto que fica a maior esperança realmente dos que querem o bem do Brasil para que seja apenas e tão somente um acidente. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, ela está conversando com vários setores. Já conversou com todos os ministros da Corte, já conversou com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ela própria está sendo instada pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, a homologar a delação que estava no gabinete do ministro Teori Zavascki. Ela pode fazer isso, e depois que ela homologar a delação, ela pode evidentemente nomear o relator. E tem duas teses que são correntes no Supremo Tribunal Federal. Uma, que o relator seja sorteado entre os 4 membros da turma da Lava Jato. E a outra, que o relator seja sorteado entre todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. De qualquer forma, essas duas teses que estão sendo levadas à presidente do Supremo Tribunal Federal, e ela própria está trabalhando para ver qual delas adota, essas duas teses recomendam que não se espere a nomeação do presidente Michel Temer, ou seja, que o Temer não indique o relator. Hoje já tem, numa coluna renomada do Ilimar Franco de Brasília, manifestações assim de descontentamento do Senado. Renan Calheiros não quer que homologue a delação. Renan Calheiros, que ainda tem muita influência na casa, embora dia 1º de fevereiro, hoje é dia 24,
daqui a 8 dias, ele não mais será presidente. O novo presidente será Eunício de Oliveira. Ninguém está levando com possibilidade de ganhar a candidatura de José Medeiros, do PSD de Mato Grosso. Sendo assim, a eleição do Senado estaria definida em favor de Eunício de Oliveira. Ele próprio, um dos nomes que está lá para ser homologado na Lava Jato. E por que é que o Senado não quer que a presidente do Supremo homologue a delação? Porque homologando a delação, o nome do futuro presidente do Senado vai vir à tona. E o futuro presidente do Senado pode ser afastado da sucessão. Portanto, pode ser afastado da presidência do Senado da República. Então podemos ter confusão daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Agora, o Brasil, ao contrário do Senado, está torcendo para que a presidente do Supremo Tribunal Federal homologue imediatamente as delações. Ontem ela esteve reunida no gabinete do ministro Teori Zavascki. Teve muita emoção, muito choro. Os juízes explicaram o trabalho desenvolvido até aqui e a tendência, pelo que se lê na imprensa nacional, é de que a ministra mande chamar todos os delatores e os delatores confirmando que aquelas declarações foram dadas de livre e espontânea vontade. Ela própria, a presidente do Supremo Tribunal Federal, não vai adotar o medo como comportamento, vai adotar a coragem cívica como comportamento e pode homologar as delações da Odebrecht, que promete passar o Brasil a limpo. Que haverá um atraso na Lava Jato, haverá. A morte do ministro Teori, ela traz uma outra preocupação. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 6 votos a 5, são 11 ministros que votam no Supremo, e decidiu por 6 votos a 5, portanto 1 voto só de maioria, de que condenado em segunda instância passa a cumprir imediatamente a prisão. E o ministro Teori Zavascki votou a favor dessa tese. Ou seja, o Brasil é duplo grau de jurisdição, foi condenado pelo juiz de piso 1º grau, condenado pelo Tribunal de Justiça 2º grau, passa imediatamente a cumprir a pena. Com a morte dele, é um voto a favor dessa tese que deixa de estar vivo. Quem assumir, essa vai ser uma tarefa importante para o Senado elucidar na sabatina. Quem assumir, se tiver um pensamento diferente do ministro que morreu, ele pode fazer com que a pessoa só seja preso depois de transitado em julgado. Luiz Estevão, depois de 34 recursos, foi preso em Brasília por causa dessa tese do Supremo. Porque senão ele iria continuar recorrendo e continuaria livre. Hoje ele já está cumprindo a pena. Então tem mais essa expectativa também no mundo jurídico para saber o que é que vai ficar definido do Supremo Tribunal Federal. O Brasil que torcia por Teori, torce agora pela presidente do Supremo, para homologar já a Lava Jato e desfazer essa organização criminosa que foi estruturada no governo brasileiro pelos governos de Lula, Dilma Rousseff e com uma colaboração inestimável do PMDB. Tomara que essa organização criminosa seja derrotada.